Olá, meus queridos! Hoje é segunda-feira, voltando com força total, no ritmo que sempre foi. Hoje é dia 4 de 11 de 2024. Tô com a foice aqui atrás, olha lá, Halloween. Meu filho foi pedir doce. Ai, meu Deus do céu. Tem as fantasias, e aqui nós já tem o homem que ceifa mesmo. Ah, lasqueira braba! Deixa ele aí para representar mesmo. Vamos lá, que o apocalipse aconteça. E eu aqui com a minha cabeleira do Zezé. Olha o tamanho que ficou esse negócio pra cima. Eu não vou passar água, não. É passar água e começa a cair o cabelo. Deixa como é que tá. Vai do jeito que tá, porque senão já viu. Meus queridos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pensa num cara que ficou deitado e dormindo o final de semana inteiro. Uma chuvinha deliciosa pra cá. Aquela chuvinha contínua que vai, sem vento, sem nada, só fica chovendo. Sem parar. Oh, que benção, rapaz. Pensa numa chuva que é boa para molhar a terra mesmo, para alimentar o lençol freático de novo. É uma chuvinha boa e abençoada. Bom, tá chovendo, tá chovendo sim. Aqui tá chovendo, e aí? Aqui tá chovendo, né? Que a vovozinha canta lá? Pois é. Meus queridos, bom, chuva boa, delícia, e eu repondo um pouquinho dos sonos que eu não consegui dormir direito, né? Porque queira ou não queira, pegar avião, para quem tá acostumado, beleza, mas para quem não tá, moço, olha, faz muito tempo que eu não pegava um avião, eu estou assim, destruído, para não falar acabado. E vamos que vamos, seja o que Deus quiser. E há de querer, e assim há de ser, e vamos que vamos. Certo? Meus queridos, e vamos para as notícias, vamos para as notícias. Professor, tem alguma coisa além do que o negócio da viagem, da missão? Não tem mais nada não. Se for aparecendo, eu vou contando para vocês. Ah, tem um negocinho da Tequinha. Vocês lembram que no sabadão falei lá que ela ia ver a senhorinha? Pois é, a velhinha morreu, viu? Moço. A velhinha bateu as botas. Vamos ver aqui se nós conseguimos ver ela aqui para vocês. Espera aí, deixa eu ver se tem aqui. Ela disse assim: Deus te abençoe. Pera aí, ela foi lá e a velhinha pegou e bateu as botas. Aí ela me pegou, perguntei pra ela, mas o que a velhinha falou? E a velhinha só abençoou. Então Oi, vamos lá. prof. Ela disse assim: Deus te abençoe e abençoe o mestre do casado. Foi só isso que ela falou e partiu. Foi assim que ela disse. Entendeu? Então ela pegou e falou, partiu. Então foi esse o recado que deu? Foi. Ela foi dar uma benção. Só que é uma senhora que é muito forte na área da espiritualidade. Uma benção no leito da morte de uma pessoa como ela vale mais do que, eu vou falar pra você, vale mais do que 1 milhão de oração? Ah, vale, hein? Vale, hein? E ainda mais do jeito que foi, ela deu a bênção e já, pum, fechou os olhos e já foi embora. Mais um caso igual esse, hein? E eu só observo e só vou vendo as anomalias. E parabéns pra Tequinha por ter largado todas as coisas e ido para outra cidade. Mesmo com os problemas do carro, da carona que ela ia pegar, que não teve, que a pessoa deu cano. Ela pegou o carro do filho e foi. Foi, chegou lá, a senhorinha só falou isso, essa bênção, e partiu. Meus queridos, sabe o que significa? A quantidade de espíritos que estão trabalhando conosco só está aumentando. Mais e mais e mais e mais. Daqui a um pouco, meus queridos, nós vamos ter um exército tão grande, tão gigantesco, tão gigante, que o trem vai ficar muito doido. E assim vamos caminhando, e assim vamos que vamos. E seja o que Deus quiser. Certo? Moço, tá pensando o quê? Rapaz, aqui o trem é muito doido. Pois é. E vamos que vamos, e seja o que Deus quiser. Bom, o que está me preocupando muito aqui no Brasil é a questão do dólar. Professor, mas dólar? Mas é o dólar que está valorizando, não é bem assim não, viu? Por quê? Sabe por quê? Ó, no câmbio tchaco, o dólar está 5,60 e 5,80, ou seja, um valor monstro. Ah, mas está abaixo do valor com que
Está hoje 5,86, 5,87. Pois é, né? E pode relar mais um tequinho e bater o recorde ainda. Dá uma reladinha no 5,90 e bater o recorde. O Brasil ama um recorde desse, rapaz. E eu não estou muito afim de chegar nesse recorde não, porque isso aí gera uma inflação desgranhenta e faz o povo passar fome, faz o povo passar perereco sem precedente. E eu não estou gostando nada disso aí não. O que eu estou gostando de ver, sabe o que é? Da Argentina. Porque na Argentina está valorizando o peso. O peso está 1.100, 1.300. Você tem noção do que é isso? Quem tem peso na mão está tendo mais dinheiro do que quem tem dólar. A moeda está valorizando mais do que o dólar. Você tem noção disso? Isso sim é uma moeda boa e tá de parabéns o Milei, mesmo que se estranque barranco, mesmo que essa loucura dele. Porque eu acho que o Milei é muito doido, né? Eu acho ele muito doido, eu acho muito radical, muito doido. Mas, a questão econômica, tá funcionando. Pois é. Eu não gosto nem do 8 nem do 80, mas que às vezes o 8 ou o 80 traz alguma coisinha diferente, traz. E uma das coisas mais principais para mim significa economia. Se a economia anda, o povo não passa dificuldade. E nós nos afundando, pouquinho em pouquinho, e às vezes até rapidinho, o buraco. É, professor? É, então. Na sexta-feira, o dólar subiu 1,53 e foi para R$ 5,87. Hoje, no fechamento, dando uma bisoiada, não mudou nada não. Tá 5,87. Com umas oscilações. Não tá subindo, mas também tá ali. Não tá nem falando o que é, o que não é. Hoje a Bolsa de Valores tem uma troca de horário, né? Começa a sair, terminou o horário de verão lá dos Estados Unidos. Então eu não sei como é que vai ficar. Só sei que aumenta um pouco das horas aqui, fechava 5 horas, agora vai para 6. Uma hora a mais de trabalho para quem mexe com Bolsa de Valores não é bom não, mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Então vamos ver como é, como é que vai ser. E eu vou falar para você que eu não estou muito contente com esse dólar explodindo. E é uma coisa que eu sempre falei, que eu falei. Pode acontecer o que for, mas tem que segurar o câmbio. Nessas horas, eu acho que se o Banco Central tivesse na mão do Lula, eu acho que ele forçaria o Galípolo, por exemplo, a vender dólares da reserva. Eu acho que seria muito bom se acontecesse isso, pelo menos um pouco, travasse um pouco essa subida. Porque subir assim 20% em um ano é muita coisa, gente. Muita coisa. É como se fosse, olha, isso aí vai gerar uma inflação represada que vai fazer com que as coisas suba, e o governo não vai ter conta, porque vai ser uma coisa que vai ficar subindo durante 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, e o governo vai tentar segurar e não vai conseguir segurar, e eu não sei para como é que vai ser. Então, olha, eu não sei. Eu já falei sobre esse negócio de travar o dólar, tem que travar, tem que colocar um valor teto, um valor tal, e controlando ali. Agora, do jeito que tá, não dá para ficar não. Ah, não dá. A gente está correndo um risco muito sério, muito sério. E a Bolsa de Valores, para piorar, afundou, né? Na sexta-feira, caiu 1,23, fechou em 128.120. Já da Europa, mesmo caindo um tanto, hoje está no 0 a 0, mas está 19.268. Tudo assim, com aquela bolha linda, só gritando, falando assim, eu quero explodir, quero explodir. E nós falando de explodir, a Espanha que deu caos lá, que parecia o Rio Grande do Sul, de inundação, de tudo lá, saiu uma reportagem aqui na BBC News que a coisa tá feia para lá, hein? Jornal da BBC News. O rei foi chamado de assassino e o premier evacuado às pressas. A crescente revolta contra as autoridades na Espanha por enchentes. Aconteceu a enchente, cadê as Forças Armadas? Primeira coisa que era para fazer era chegar às Forças Armadas com tudo, sem demora, sem delonga. O que vai fazer? Vai lá o rei. Ai, o premier, ai, eu vim ver aqui o que está acontecendo. Vim ver? Nós precisamos de trator arrancando essa lama daqui da rua. Nós precisamos de Forças Armadas para ajudar a arrancar esses carros, tudo atolado aqui, tudo afundado aqui, no meio dos túneis, no meio das coisas. Nós precisamos encontrar o povo que morreu afogado e sumiu. Nós precisamos reconstruir a Espanha. Rapaz, o povo lá tá bravo. E
E por coisa, hein? E tem lógica a braveza deles, hein? Eles estão bravos e tem lógica. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Rapaz, o ódio está no ar e os políticos estão sofrendo. E vocês lembram que eu falei que eu tinha visto um monte de político levando lambuja, pancada, que eu vi os políticos andando e levando porrada, pessoal xingando, querendo não sei o quê? Essa cena aí, ó. Eu fiz vídeo de revelação no canal principal falando sobre isso aí, ó. Quem já esqueceu, é só buscar na memória que vai lembrar disso aqui, ó. Pode botar no caderninho que eu acertei mais uma. Eu cantei a bola, tá aí, ó. Tá aí a bola cantada. E eu só observo. Eu só observo. Só observo. E vamos ver nas cenas do próximo capítulo, porque tá pegando fogo na parte política do planeta, hein? Nós vamos dar uma andadinha para a economia, depois nós entra de novo no negócio de política aqui, porque a política vai ser o que há essa semana. Jornal da Infomone, uma notícia meio estranha, mas preocupante ao mesmo tempo, e vamos que vamos. Monopólio do Google em risco. Fundos abrem mão de ações da companhia. Como assim? Gestores brasileiros zeram posições na Alphabet, que é a Google 34, entendo o motivo. Pela primeira vez, o monopólio da Google no setor de buscas está em xeque. Apesar de resultados acima das expectativas, divulgadas pela sua controladora, a Alphabet, no dia 29 de outubro, gestores que venderam suas ações da companhia ainda não avaliam uma mudança de rota. Entre alguns fundos brasileiros que já tiveram ações da Alphabet, o sentimento é de que, pela incerteza, o melhor é apenas analisar o papel e não mudar a posição no momento. O que está acontecendo? Bom, é questão do monopólio. Um dos documentos enviados pelo Departamento de Justiça americano sobre possíveis ações contra o monopólio menciona a possibilidade de medidas comportamentais e estruturais contra a empresa. E eu vou falar um negócio para você. E aí, numa dessa, o da Microsoft ganha um fôlego danado, o Android ganha fôlego, e assim vai. E eu vou falar mais um negócio para você. Até a Rússia pegou e jogou uma multa que não tem como pagar. Se pegar o dinheiro do planeta inteiro, não tem como pagar a multa que foi dado para o Google lá na Rússia. Claro, foi simbólico para o Google nunca mais entrar no país. Simples assim, simples assim. Mas tá tendo uma guerra contra o Google. Só que é o seguinte, o Google é a base de tudo quanto que é coisa da internet. Eu vou falar para você, eu prefiro 10 vezes o Google do que essa porcaria da Microsoft. Porque, olha, vou falar um negócio pra você, a busca do Bing lá é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que não dá. Aqueles outros negócios de Firefox, não sei, rapaz, é ruim. É muito ruim. O Google, pelo menos, dá um facilitador para negócio de senhas, porque é tanta senha, que você entra com facilidade nos coisas, nos lugares, só com essas coisas de armazenamento de senha. Então eu diria que, rapaz, estão querendo acabar com uma coisa que é boa e abençoada. Agora, se a Microsoft teve a capacidade de perder pro Google, vai da Microsoft fazer um melhor. Faz o buscador melhor, ué. Concorra sem tapetão. Porque isso daí não é nada democrático. Pegar e falar que vou quebrar o monopólio porque eu, governo, decidi, não é assim que funciona. Mas venhamos e convenhamos, nós não estamos em nenhum período do planeta onde a democracia está reinando. Nós estamos em um período do planeta onde as guerras, o ódio e muita coisa errada está jorrando pelas telas do computador e na nossa vida. Infelizmente. É uma análise bem grotesca, mas é uma sensação que eu ando tendo. Jornal do Estadão. A encruzilhada do FMI e do Banco Mundial. Por que encruzilhada, professor? Porque é o seguinte, aqui essa matéria está ensinando, explicando, que teve um encontro entre o Banco Mundial e do FMI, certo? Um encontro anual. E misturou celebração pelo passado com apreensões pelo futuro.
É isso que foi isso aí. E aí o que acontece é o seguinte, quando foi criado o FMI e o Banco Mundial, eles foram criados para gerar estabilizações no planeta, para pegar os problemas que estão tendo e gerar estabilizações. Só que eles estão mostrando que eles estão tendo que financiar elefantes brancos. Eles estão tendo que financiar coisas que eles sabem que não vai dar certo, que não vai funcionar, que vai afundar tudo. Então eles estão numa quina de sinuca que eles não sabem se vai para um lado, se vai para o outro, como é que faz, se ajuda ou deixa de ajudar. Porque o pessoal está chegando para ajudar e o pessoal não está fazendo o que eles mandam fazer. Para estabilizar, para criar coisa, sabe? E não tá. Ou seja, está todo mundo apertando um botão que se lasque tudo e estamos tudo indo se lascar. E nessa brincadeira, a encruzilhada do FMI, que foi criada para isso, não está conseguindo fazer. E o Banco Mundial também não. E nessa brincadeira está nascendo os BRICS. O Banco BRIC, que, rapaz, tem tudo para tomar conta e ir à frente desse negócio aqui. Problema, hein? Para os Estados Unidos, pelo menos, é um problemaço. E como a gente está falando dos Estados Unidos, vamos lá? Jornal do Estadão. Como as cidades fábricas dos Estados Unidos tentam se reerguer após serem destruídas pelo choque da China. Como assim choque da China? A China chegou com as suas importações, né, com as suas exportações para os Estados Unidos, destruindo toda a indústria americana. Aconteceu isso no Brasil também, não se engane, tá? E lá eles estão tentando reerguer as fábricas e as suas indústrias nos Estados Unidos. Só que para você reerguer isso precisa de taxas de importações. E está começando a acontecer as taxas de importações, então as indústrias estão começando a tentar se renovar e se refazer. Certo? E os Estados Unidos têm uma velocidade jamais impressionante sobre tal situação. Então os americanos estão reconstruindo suas forças dentro do próprio país? Sim. Por quê? Porque tão logo vai acontecer as grandes guerras e eles precisam ter as estruturas fabris funcionando a todo vapor em seu país. E numa dessa, a China, que deve estar cantando e pulando de alegria, porque ela é uma das poucas no planeta que tem a indústria de A a Z completíssima dentro do seu país. Só que tem um detalhe. Ela não consegue ter minério suficiente para tudo isso. Ela ainda vai precisar de minério de algum lugar, de alguma parte do planeta. E se tiver uma grande guerra mesmo, será que esse minério chega até lá ou não? Porque os americanos têm essa mania, né? Nós temos um monte de minério, mas não arranca nada não. Fica do jeito que tá. Vamos que vamos do jeito que vamos lá, porque a hora que acabar tudo do planeta ou não der para comprar, a gente explora aqui. A China já não faz isso não, ela explora lá e fora. E eu só observo. Bom, mas questão de economia não é só lá fora não. O dólar está pegando fogo, mas aqui no Brasil parece que está tudo lindo e maravilhoso. Olha só que coisa mais linda. Jornal da Infomoney. Em evento em São Paulo, o Haddad comemora o segundo lugar do Brasil nos investimentos estrangeiros. O ministro não falou sobre as negociações dentro do governo para o anúncio de medidas de contenção de gastos. Ele não quis falar sobre contenção de gastos, ele só quis falar que o Brasil está recebendo investimentos como nunca. Se o Brasil está recebendo investimentos como nunca, por que nós estamos tendo problemas seríssimos com o câmbio aqui? Então nós estamos com um problema mais sério do que parece. Olha a foice aqui, rapaz, a foice tá aí, hein? O anjo da noite tá andando por aí. E vamos que vamos, porque a coisa não tá bonita não, que esse negócio do câmbio não tá bonita não. E já que nós estamos falando do câmbio, o ministro festejando, e parece que a pressão começou a chegar no ministro. Aí, de repente, ele pega e fala alguma coisa. Jornal da Infomoney. Após disparada do dólar, o Haddad discute corte de gastos com Lula. Reunião deve discutir mudanças em políticas públicas consideradas caras para o governo. E o que o Lula manda ele fazer?
Jornal da CNN. O Lula pediu a Haddad que cancelasse a viagem para evitar o mundo da especulação. O Haddad ia pegar sair essa semana lá para a Europa, para ir para um país, para outro país, para outro país, passear e só voltar no final de semana. E o Lula falou assim, ó, Haddad, você não vai não, você vai ficar aqui porque o dólar está explodindo e eu quero que você fique na linha de frente e receba as pedradas que precisa receber, para que não respingue em mim. E eu posso falar uma coisa para você? Já está saindo pesquisas, já está saindo, mesmo aquelas mais de bastidores, já está saindo pesquisas de que o povo não está gostando da economia do governo do Lula, não. E aí o homem está ficando preocupado porque esse negócio do dólar realmente afeta e esse negócio não é muito bom e a coisa está ficando feia e aí vamos ver para onde vai. A avaliação do governo veio após o dólar renovar máximas e chegar a maior patamar desde a pandemia, fechando em 5,87 na última sexta-feira, dia 1º. Pois é, e a coisa não tá bonita e o homem vai ter que pegar essa bomba no peito e vai ter que segurar no colo. E eu não sei não, e o Lula não quer cortar as coisas, e ele vai jogar a culpa no Haddad por estar cortando as coisas, eu sei lá. Vamos ver como é que vai ser isso daí, porque, ele tá festejando o negócio do Enem. Enem. Meu filho, eu não sei não. E outra, tem que falar um negócio pra vocês. O negócio da matéria da redação do Enem, pra mim foi muito religiosa. Uma pessoa para escrever coisas de uma religião muito específica, se alguém nasceu num berço evangélico, como que ele vai saber da religião africana, cara? Ele não vai ter conteúdo, detalhes para isso. É como se fosse obrigado todo mundo a saber da religião de um do outro. Eu achei meio controverso isso. Eu não achei muito justo a matéria. Eu achei legal o título, mas olhando como uma forma global, eu não achei muito justo para quem nasce numa outra religião bem específica. Provavelmente vai ter dificuldades para fazer uma redação como essa. Agora, quem já é da macumba do Saravá tá feliz da vida, né? Nós que é da macumba estamos com facilidade de tortar. Mas não deveria ser assim, né? Deveria ser uma coisa mais isenta. E já que nós estamos falando em coisas isentas, olha só que bonitinho como é que o planeta dá volta. Jornal da Infomoney. Olha só que lindo. Dória, sabe Dória? É aquele lá que afundou o PSDB. O Dória envia carta a Lula em busca de reconciliação. Como é que é? Abre aspas, queria dizer que errei, fecha aspas. O ex-governador forma uma ampla rede de apoio em torno dos negócios que vem expandindo desde 2022. O João Dória, o ex-governador João Dória, enviou uma carta para o Lula e ao seu vice-presidente Geraldo Alckmin, na qual reconhece ter cometido exageros e equívocos com ambos, segundo a reportagem do jornal O Globo. Queria ter a chance de dizer que errei. Rapaz, tá de zoeira com a minha cara, não tá não? Cada uma que vale duas. Olha. Jornal da Infomoney. Mas o pau tá torando pra todo lado, viu? Olha só isso aqui, da Infomoney. Pablo Marçal, manda Bolsonaro, abre aspas, cuidar da vida, fecha aspas. E diz que, abre aspas, o pau vai quebrar, fecha aspas. O ex-coaching respondeu às críticas de Bolsonaro em vídeo postado nas redes sociais. O ex-coach Pablo Marçal publicou na sexta-feira, dia 1º, um vídeo que distribuía ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em meio às tensões pela liderança da direita com as eleições presidenciais de 2026, à vista, Marçal pediu para Bolsonaro tocar a vida e disse que se o ex-presidente não estiver em paz, o pau vai quebrar. Bolsonaro toca a sua vida aí. Irmão, seja candidato, deixa eu em paz. Estou falando sério, eu gosto de você, fica tranquilo. Toca a sua vida. Eu já vi que tem todos os bolsonaristas querendo se levantar contra mim. Eu estou de boa. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui e em 2026. Nós vê.
disse o ex-coach, que já demonstrou a intenção de se candidatar à presidência em 2026. O Estadão procurou Bolsonaro, que não se manifestou até a publicação dessa reportagem. O espaço segue aberto. Bom, isso é o que dá aquela coisa de reis. Eu sou o representante da direita. Quem falou para você que você é o representante da direita? O Pablo Marçal está certíssimo. Não tem que ter um representante da direita. Tem que ser uma ideia. E apareça quem for para aparecer. Porque do fundo do coração, se fosse para encontrar um representante da direita, eu, Ricardo, no meu particular, escolheria o príncipe Filipe de Orleans, que é uma pessoa muito inteligente e muito centrada. Eu não escolheria nem Pablo Marçal, muito doidão, mais ativo, e nem Bolsonaro, que não dá. Já mostrou que a hora que dá uma apertadinha, ele deixa os amigos tudo para trás e larga para trás e que se lasque. Eu não sei, mas vamos que vamos, né? E seja o que Deus quiser. Eu não boto a minha mão no fogo nessas coisas, não. Mas que o trem tá pegando fogo, tá. E nos Estados Unidos, então? Rapaz do céu. Jornal da Infomoney. Dizem más línguas que as eleições dos Estados Unidos é o que vai decidir se vai acontecer a Grande Guerra ou não. Apesar que eu já acho que nós já estamos na Grande Guerra. O povo, não, ainda não tá, não. Já estamos. Não se enganem. A guerra não é um botão que aperta, agora está acontecendo, porque já está acontecendo grandes guerras por aí. É que nós não estamos de frente para ela, mas já está acontecendo. Jornal da Infomoney. Eleições nos Estados Unidos. 2 pontos. Nova pesquisa mostra empate técnico em estados decisivos. Em todos os 7 estados pesquisados em sondagem Times Siena, a diferença entre Harris e Trump está dentro da margem de erro, tornando o cenário altamente imprevisível. Ou seja, não sabe-se quem vai ganhar porque a diferença está muito próxima. E aí que está o grande problema. Olha a reportagem que saiu aqui na BBC News, que é maravilhosa essas reportagens deles aqui. Por que a apuração dos votos das eleições dos Estados Unidos tem tudo para dar problema? Porque, às vezes, é meia dúzia de urna que some ou taca fogo, já basta para gerar um grande problema. Porque eram poucos votos a diferença. É dar algum probleminha em algum lugar e já ser suficiente para gerar os grandes problemas. Termina hoje, tá? Mas aqui a reportagem está falando o seguinte: faltam mais de 24 horas para que as urnas comecem a fechar nas eleições americanas de 2024. As eleições até hoje, até essa segundona aqui, já era. Mas já há uma expectativa de que o processo de contagem de votos que se seguirá seja lento e tumultuado, ou seja, a apuração do resultado deve se arrastar por alguns dias. Outra coisa, também vai ter urna de papel que eles mandam por correio. Vai dar ruim. Já vão falar que está tendo um desvio aí e vai dar ruim, moço. É o que afirma a BBC News, observadores eleitorais que se dedicaram nas últimas semanas a avaliar e reforçar a integridade da segurança do sistema, que passarão os próximos dias fiscalizando o trabalho dos oficiais eleitorais. E eu só observo. Bom, saindo um pouquinho dali, vamos lá para a Europa? Vamos lá? Europa, Jornal Reuters. Moldávia acusa a Rússia de interferência nas eleições presidenciais. Se a Rússia está interferindo ali, ela não pode interferir nos Estados Unidos? Se a Rússia não está interferindo, ela não pode interferir no resto do planeta? E como que ela está interferindo ali? Pois é. Interferência maciça ainda estão falando. E aí, como é que faz? Redes sociais, como é que eles vão fazendo? E aí, como é que faz? Então eles estão conseguindo controlar muitas coisas? Estão. Cabeça das pessoas? Está. A mídia controla, todo mundo controla. Um perigo danado o tempo que nós estamos. Nós não estamos tendo capacidade de nós termos as nossas decisões puras. Nós somos influenciáveis e não está sendo diferente nesse momento. Rezemos. Jornal BBC News.
como Kim Jong-un está virando um camarada do inferno para a China. Você sabe o que está acontecendo? A China tem um pedacinho da China que faz divisa com a Coreia do Norte e a Rússia. E ela está bem no meio. E a China estava se gabando de ser o representante, aquele que consegue controlar a Coreia do Norte. Só que a China não está conseguindo controlar a Coreia do Norte e quem está mandando e controlando a Coreia do Norte está sendo a Rússia. Ou seja, a China está tendo um problema de não controlar nem a Rússia nem a Coreia do Norte. E muito pelo contrário, deixando com que a Coreia do Norte seja uma amiga da Rússia e não da China. E eu só observo. Então, está gerando problemas seríssimos para a China, inclusive de passar soldados ali naquela travessa de que pertence à China. Porque a partir do momento que passa aquele mundo de soldado por ali, a China está comungada e está lá junto com os americanos. Ué, simples assim. E aí? Como é que faz? E aí? E aí, moço? Só observo. Só observo. E vamos vendo como é que vai ser isso daí. Certo? E seja o que Deus quiser. Jornal DW Brasil. Existe ou não? O que diz a ciência sobre os fantasmas? A sensação de presença de algo no escuro, um rosto que aparece nas sombras, ou determinadas visões aleatórias, encontros reais com o paranormal ou apenas produtos da nossa imaginação? A ciência vai e afirma que tudo isso nada mais é que coisas da nossa cabeça. Fantasmas não existem. Pois é, eu só observo isso daí. E para a gente encerrar com chave de ouro, BBC News Brasil. Os desafios de pessoas com deficiência intelectual quando seus pais morrem. Então, filhos que têm síndrome de Down ou problemas, deficiências mentais, elas não conseguem arrumar bons empregos, elas não conseguem ter condições de se autossustentar. E quando os pais falecem, essa é uma das grandes preocupações. Isso também eu escuto muito dos pais que têm filhos com deficiência, que esse é um dos maiores temores que esses pais têm. Eles não podem ficar doentes, eles dizem, eles não podem se machucar, eles não podem deixar de trabalhar. Eles têm uma responsabilidade dobrada, triplicada, se não quadruplicada. Não é fácil quem tem filho com deficiência. Deus, dentro da sua inteligência, dentro da sua esperteza, normalmente faz com que essas crianças, ou até esses adultos, acabam falecendo um pouquinho antes. Normalmente, tipo síndrome de Down, entre 30 e 40 anos é o tempo de vida, né? Então, dá um tempo para com que os pais, de certa forma, consigam estarem vivos antes dos filhos desencarnar. Que é um alívio para os pais. É uma dor muito grande, mas no fundo do coração não deixa de ser um alívio. E essas pessoas que precisam de atenção, essas daqui é o que o socialismo precisava cuidar. As atenções no socialismo deveriam ser focado nessas coisas aqui. Em idosos, em pessoas com mais deficiências. E não nessas palhaçadas que fica fazendo, de colorir, mudar não sei o que lá. Sabe, umas coisas que não tem tanta importância. Brincar com coisinhas. Nós tínhamos que levar essas coisas mais a sério. Porque isso daqui realmente é algo sério, é algo preocupante. E os pais que têm isso daqui têm uma dor, uma preocupação sem tamanho. Uma matéria incrível da BBC News, eu aconselho todo mundo a ler. Principalmente quem tem filhos com deficiências, é algo impressionante e maravilhoso. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.